Olá, boa noite. Ele é um jornalista que participou desde a década dos anos 70 dos movimentos que lutavam pela redemocratização do país, sempre defendendo a liberdade de expressão. Tem 12 livros publicados. Atualmente, dirige o Roda Viva, o programa de entrevistas da TV Cultura, que concilia o dinamismo da TV com a análise do jornalismo impresso. Nossa conversa de hoje no Ideias da Aldeia é com Paulo Marcum, que está no Acre para falar sobre literatura, jornalismo, conversar sobre projetos na área de comunicação. É isso mesmo, Paulo Marcum? Exatamente. Boa noite, um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Prazer é meu, primeira vez no Acre, estou achando muito interessante. Marcum, qual a relação que existe entre jornalismo e literatura? Existe uma relação possível? Bom, alguma relação existe. Eu acho que são coisas diferentes, né? Você tem vários jornalistas que passaram essa fronteira e passaram a atuar no campo da literatura com muita competência, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O jornalismo tem esse compromisso com a suposta exatidão, com a informação precisa, com as fontes, que nem sempre na literatura você precisa ter, ou deve ter, né? E ao mesmo tempo tem pouco espaço ou deve ter pouco espaço no jornalismo, para a fabulação, para a invenção. E a literatura é exatamente isso. O que existe, eu acho, na fronteira é algum tipo de trabalho jornalístico que avança na direção da literatura. Por exemplo, as biografias, né, os relatos históricos, que de alguma forma se apropriam de recursos da literatura, mas que ainda mantêm a âncora firmada no jornalismo. É um pouco aí que eu trabalho. Você tem uma publicação da Anita Garibaldi e também do Vlado, né, do Vladimir Herzog. Sim. Como é que foi fazer esse tipo de trabalho? Você que é uma pessoa que trabalha sempre com factual. Em ambos os casos, eles ainda estão presos ao factual. Quer dizer, eu publiquei 12 livros e não tem nenhum livro de ficção ainda. Quer dizer, não sei que dia que eu vou conseguir fazer isso. Tenho muita vontade, mas até hoje não me aventurei. Mas são coisas diferentes na medida em que a história da Anita Garibaldi é uma biografia de um personagem que viveu no século XIX, né, e as fontes de informação são muito reduzidas. Então o esforço foi de construir o perfil desse personagem, separando o que era fábula exatamente daquilo que era informação com alguma consistência, para contar a história dessa mulher que viveu ao lado do Giuseppe Garibaldi, foi uma revolucionária aqui no Brasil, largou o marido para viver ao lado desse aventureiro italiano e depois acabou indo morar na Itália e lá morreu. Já a história do Vladimir Herzog é ao contrário, era meu amigo, foi meu chefe na TV Cultura, trabalhamos juntos, eu fui preso uma semana antes dele. Então aí a dificuldade era oposta, era de como, digamos, separar aquilo que é a experiência apenas pessoal e que não tem interesse público, daquilo que vale a pena ser contado num relato pessoal. É isso que eu fiz no livro Meu Querido Vlado. Já tinha feito um livro anterior, que era uma coordenação de depoimentos, chamado Vlado, apenas em 85, e agora no final do ano passado, 30 anos depois da morte dele, fiz esse livro. Então são coisas diferentes, mas todas elas ainda têm esse vínculo com a informação, no fundo. Marcum, há alguns teóricos da literatura que afirmam que todas as biografias são essencialmente obras de ficção. Isso vai totalmente de encontro ao que tu estás falando, porque na medida em que você remete referência a algo em que você não está presente, no teu caso como um jornalista, né, a gente sempre vai utilizar um recurso ficcional. Tem um pouco disso, obviamente. Eu fiz um outro livro que é chamado O Sapo e o Príncipe, que é a biografia comparada do Lula e do Fernando Henrique Cardoso. A partir de informações disponíveis, entrevistas, depoimentos, material publicado por outros autores, recortes de jornal, enfim, informação disponível. Mas é evidente que na hora em que você desenha o perfil de um e de outro, a partir das informações existentes, se pode desenhar esse perfil de várias maneiras. E nesse sentido tem um pouco sim a lógica de que você está construindo um personagem que não é a exata perfeição a pessoa que foi, né? No caso específico então muito mais porque ambos têm uma vida pública muito conhecida, né? E poderia se contar várias histórias de cada um deles. Há um esforço
no meu caso, de não partir de uma ideia pré-concebida, né? No caso da Anita Garibaldi, por exemplo, eu não conhecia nada sobre a história dela. O que te despertou nela? Eu fui morar em Santa Catarina, há 8 anos, quando eu fui para o Roda Viva. E aí, ela é o grande personagem da história catarinense. E foi, na verdade, uma decisão muito pragmática, porque um conhecido meu lá me disse, olha, você está aqui, você já escreveu alguns livros de biografia, por que você não escreve a biografia da Anita Garibaldi? Eu nem sabia do direito do assunto, tinha estudado na escola, como todo mundo, a história da heroína dos 2 mundos e ponto final. E fui verificar o que existia na biblioteca sobre a Anita e não tinha nenhum livro recente que pudesse ser encontrado nas livrarias para contar aquela história. E aí eu comecei a pesquisar e me encantei com o personagem, com a história dela, mas descobri muitas coisas, quer dizer, eu constatei que muitas das coisas publicadas sobre ela, apresentadas como a mais absoluta verdade, eram mentira do começo ao fim. Por exemplo, há um livro de cartas da Anita Garibaldi, que é escrito por uma parente dela, uma neta dela, ou alguma coisa assim, que tem cartas dela para a irmã, para o marido, etc. Ela não sabia escrever. Então, era invenção, tá certo? Há, sim, ao longo da vida dela, 2 ou 3 cartas que ela assinou apenas e que ela ditou para alguém, que expressa um pouco do que ela pensava. Mas fora isso, a gente não sabe quais eram os sentimentos da Anita Garibaldi, por que ela largou o marido para viver com esse aventureiro, né? Como é que foi possível isso numa cidadezinha como Laguna, né, em 1800 e pouco, ela com 18 anos, deixar o marido para ir viver com outro homem. O que deve ter sido esse escândalo naquela cidade, né, no momento de uma revolução. Então tudo isso dá para você imaginar, mas eu procurei apenas apresentar, digamos, pinceladas de informação, de relatos, como por exemplo do próprio Garibaldi, para que as pessoas imaginassem cada uma a sua versão da história, e não contar uma história ficcional que poderia ser um outro caminho, muita gente já fez até com competência. Marcum, você falou aí a respeito do interesse público que permeia a tua obra toda. Como é que tu avalias o que é interessante para o público? Como é que é essa linha que divide aí o jornalismo entre o fato e a população, né? Existiu um fato e tem que ser contado isso de uma forma jornalística, transformada em notícia. O que a gente pode avaliar como de interesse público? Bom, acho que também cada um tem uma receita, tá certo? Eu acho que interesse público são as coisas que de alguma forma podem interferir na vida das pessoas em geral. Quer dizer, então você saber, por exemplo, que uma determinada obra do governo está sendo bem feita ou mal feita é interesse público, né? O comportamento de determinadas pessoas públicas, no que ele interfere na sua ação social, também é de interesse público, né? Desde do desempenho de um jogador de futebol na véspera da Copa do Mundo até, sei lá, as estrias da barriga de uma passista de escola de samba, para chegar no limite da coisa, né? Agora, há um certo ponto a partir do qual muitas vezes a imprensa avança e que eu particularmente acho que é desnecessário. Quer dizer, quando você vai relatar, por exemplo, dramas da vida conjugal de um casal, porque ele aparece na novela, ou porque ela é uma figura política, né? Ou você vai mostrar, enfim, os bastidores da vida familiar, o comportamento que as pessoas têm dentro de casa. E mesmo acho que quando as pessoas se dispõem, por exemplo, a mostrar para uma publicação o interior da sua casa, como é que ele se veste, ele sentado ou ela sentada na beira da piscina, né? Como se isso fosse uma espécie de voyeur, né? Que é uma coisa que vem desde do tempo dos reis, né? Quer dizer, você ficar perto antigamente era dos poderosos, né? Do sangue azul. Hoje em dia é dos chiques e famosos, né? Aí eu acho que não tem interesse público, embora o público tenha interesse sobre essas questões e faça movimentar uma enorme indústria que envolve revistas, programas de TV, anúncios, filmes, histórias, textos, enfim, tudo sobre isso. É uma coisa que gira em torno disso, mas eu, no meu entendimento, não tenho nenhum interesse de fazer esse tipo de trabalho. E o grande jornalismo? Você avalia que nós, comunicadores, temos conseguido nos comunicar, tanto seja nos grandes veículos de comunicação ou no jornalismo regional,
A comunicação tem se efetivado? Já pergunta um pouco genérica demais, para ser bastante sincero, porque depende, tá certo? Acho que, no geral, sim. Quer dizer, a sociedade tem tido cada vez mais informação sobre tudo, né? A dificuldade justamente que acontece hoje em dia é que a informação é tanta que você não sabe por onde começar, né? Se você ligar um computador, por exemplo, e aonde você vai? Que informação você vai obter? Qual é que é a informação de credibilidade? Você chega numa banca de jornal e a quantidade de publicações que tem é tão imensa que ninguém vai conseguir jamais consumir aquilo tudo. Então você tem que começar a estabelecer critérios, você, o consumidor da informação. E mais do que isso, na internet você tem o consumidor virando produtor. E, portanto, qualquer um pode produzir informação, pode produzir comunicação, né? O YouTube está aí como um exemplo disso, né? O Orkut, essas comunidades da internet, em que se acaba essa distinção entre quem é comunicador e quem é consumidor da informação. Agora, no jornalismo, particularmente, também acho que houve um avanço bastante grande, que hoje em dia a imprensa é melhor do que era no passado, principalmente no Brasil. Mas há nuances, quer dizer, a imprensa regional, em muitos casos, é atrelada ao poder, né, totalmente. Ela só atinge um pequeno número de pessoas. Se a gente verificar o número de jornais, por exemplo, impressos no Brasil em relação à população, ele é muito, muito pequeno. Muitas vezes menor do que a quantidade de jornais que circula só na cidade de Buenos Aires, por exemplo. Então, tem casos e casos. Em relação à neutralidade, o Marcon, a gente sempre aprende em manuais ou nas escolas de comunicação que se busca pela imparcialidade ou neutralidade da informação, passar a informação da maneira mais neutra possível, imparcial possível. Essa tua busca, você que já tem tanta experiência na área de jornalismo, você consegue ser imparcial, ser neutro na maioria das suas informações? Acho que ninguém é nem imparcial nem neutro, né? Não é possível ser isso. A gente não é uma máquina. O que eu procuro fazer, e acho que muita gente na nossa profissão procura fazer, é não ir para o trabalho com um caminhão de preconceitos atrás, certo? Ou na frente, às vezes. Quer dizer, então, se você vai entrevistar uma pessoa, e se você não tiver curiosidade de saber o que essa pessoa pensa, melhor não entrevistar. Se você vai fazer uma reportagem, você já tem a conclusão do assunto, já sabe tudo o que vai acontecer, já decidiu quem está certo e quem está errado, você vai prejudicar o seu trabalho. Agora, isso não quer dizer que a gente deixe de lado as opiniões, pontos de vista, preferências, né? Isso continua na atividade, mas de alguma maneira tem que se procurar, eu pelo menos procuro, não partir desse princípio. Às vezes eu estou entrevistando lá na TV personalidades que, em primeiro lugar, que eu sei que estão mentindo. Sei, tenho mais absoluta convicção. Agora, não tem como provar. Então, se eu não tenho como provar, o que adianta? Eu vou ficar dizendo para a pessoa, não, o senhor está mentindo? Não adianta, né? Eu acho que às vezes as pessoas até revelam isso na maneira de sentar, na maneira de se expressar pelo corpo. Isso é uma pesquisa muito clara sobre isso, de como que as pessoas se expressam mais do que verbalmente. E fora isso, quer dizer, aquela história do outro lado, né, que o jornalista deveria ouvir. Não tem um lado só, um outro lado. Tem muitos lados, geralmente, né? Em muitos casos. Se você vê um escândalo, por exemplo, como a máfia dos sanguessugas aí, o espaço para o outro lado tem que existir, mas é óbvio e evidente que a quantidade de provas e de indícios que existem em relação à participação de muitos parlamentares nesse escândalo torna muito evidente a coisa. Fica aquela história, tem nariz de elefante, rabo de elefante, orelha de elefante, não é elefante? Pode ser elefante. Deve ser elefante. Mas, ainda assim, às vezes a imprensa se antecipa ao julgamento que deveria ser de outra instância que não o da própria mídia. Marcon, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos a falar sobre jornalismo, tá ok? Ok. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo.
Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o jornalista Paulo Marcum, ele que é apresentador do programa Roda Viva. Marcum, no primeiro bloco você fazia uma avaliação a respeito da sua produção, que até agora teve 12 livros publicados, e como isso, qual a relação que isso tem com o teu trabalho de jornalismo, né, em jornalismo. Você poderia fazer uma análise a respeito da relação entre o jornalismo e o poder? Você também citou no primeiro bloco que, saindo dos grandes centros, o jornalismo sempre está muito vinculado ao poder. Como é que o jornalista pode trabalhar em um ambiente, ser comprometido com a informação e não se vincular a nenhuma estrutura de poder? Bom, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter consciência de que a gente não é parte do poder, né? A gente anda com gente poderosa, a gente almoça com gente rica, janta com gente importante, mas não é nenhuma coisa nem outra, nem muito menos uma terceira. Quer dizer, nenhum jornalista é, por ser jornalista, rico, poderoso, né, ou famoso. Até pode acontecer de alguns deles terem ficado alguma coisa dessa, mas é uma circunstância, não é da essência da profissão. Agora, a relação entre o jornalismo e o poder é muito íntima, né, muito forte. Na sociedade de hoje, inclusive, às vezes o poder está mais com a mídia do que com quem detinha o poder normalmente. Na medida em que, quer dizer, nessa sociedade de informação que a gente vive, se um determinado integrante do poder não tem uma boa relação com a mídia, não sabe manipular, manusear, utilizar e às vezes comprar a mídia, né, no sentido figurado ou no sentido verdadeiro. Quer dizer, tem muito poderoso que é dono de veículo de comunicação. Para não citar nenhum brasileiro, vou citar o Berlusconi, né, na Itália, que conseguiu ser as duas coisas ao mesmo tempo, né, quer dizer, primeiro-ministro e ao mesmo tempo dono da maior rede de televisão do país, né. Então, a mídia tem essa ligação muito forte com o poder. Mas eu acho que assim, o jornalista deve atuar, e eu vou citar um personagem que já morreu e que foi muito marcante na vida de muitos jornalistas, na minha inclusive, que era o Cláudio Abramo. Foi diretor da Folha de São Paulo, articulista, trabalhou no Estadão, e o Cláudio Abramo dizia o seguinte: a ética do jornalista não é diferente da ética do cidadão, é a mesma ética. O cidadão aprende em casa que não pode mentir, não pode roubar, não pode enganar os outros, não pode agir de maneira desonesta. E o jornalista tem que ser a mesma coisa. Se você tiver essa ética mínima na cabeça, a coisa fica mais fácil. Quer dizer, saber o que fazer e o que não fazer já tem uma distinção muito clara. Agora, aí começam as complicações, quer dizer, a política, o mundo, o jogo do poder, isso é parte da nossa matéria-prima de trabalho. Quer dizer, muitas vezes você, ao trabalhar numa área, por exemplo, na área política, quando um determinado personagem, uma fonte de informação, te passa um determinado dado, ou uma informação, uma notícia, uma denúncia, muitas vezes essa pessoa está interessada em prejudicar o seu adversário político. E o dilema do jornalista é saber o seguinte: bom, publico ou não publico? Né? Isso é de interesse público ou não é? É de interesse público ou não é? Eu estou fazendo o jogo ou não estou? Né? Quando um determinado governante domina os meios de comunicação de uma região qualquer, né, ainda que seja achando que está fazendo bem, esse governante está agindo corretamente ou não está? Ele vai... como é que se estabelece a relação entre um governante e os veículos que de alguma forma estão na oposição? Isso a gente vive todo dia, no Brasil e fora do Brasil, né? E eu acho que aí o problema muitas vezes não é com o jornalista, porque a gente é só um pequeno pedaço de uma engrenagem, né? Salvo se você tiver um cargo de direção, de alta responsabilidade, né? E aí a coisa talvez fique um pouco mais complicada. Marcum, em relação a jornalismo e economia, por exemplo, que são duas editorias que se fala muito, mas o público está interessado nesses dois assuntos, política e economia? Na tua opinião, isso são duas editorias que os jornalistas gostam muito de falar sobre isso, de ir em busca desses dois assuntos, matérias relacionadas a eles. Mas e o grande público? Ele está interessado em política e economia? Eu diria também depende do que a gente considera como política e como economia.
Quer dizer, a economia, muitas vezes no Brasil hoje, ela é interpretada apenas e tão somente como uma macroeconomia. É saber se o dólar subiu, se o dólar baixou. A gente ainda tem um rescaldo do tempo em que a inflação era a principal preocupação da sociedade, né, e o que mais atrapalhava a vida das pessoas. Então você precisava saber como é que estava o índice de inflação, qual era a previsão do IPC, do IPCA e todas essas siglas que muita gente acabou conhecendo intimamente. Agora, a economia não é só isso. A economia é, por exemplo, você saber para onde nós estamos caminhando a agroindústria, né? Como é que você desenvolve uma determinada região do país, o que você faz com a Amazônia, né? Ou como hoje a gente estava conversando, que não existe uma Amazônia só, existem diversas. Bom, mas que tipo de avaliação você faz dessa região? Como é que ela se insere na sociedade brasileira do ponto de vista econômico? Ela tem que ser o celeiro do país e jogar para o espaço a sua diversidade biológica, ou ao contrário, a chamada biodiversidade é que é a grande fonte de riqueza que a Amazônia pode desenvolver. Enfim, toda essa discussão tem tudo a ver com a economia. Se você sair aqui na rua hoje, né, como eu cheguei aqui de manhã, o avião teve dificuldade para pousar. Por quê? Porque está tudo enfumaçado. Ora, está enfumaçado por quê? Por causa da economia, certo? Porque são queimadas feitas pelo avanço da fronteira agrícola por empresários, ou às vezes pequenos produtores até, que estão buscando a sua sobrevivência, e tudo isso permeado pela economia. E daí o outro lado da questão, quer dizer, quem é que faz com que esses produtores consigam atuar livremente e queimar grande quantidade de áreas e, portanto, provocar esse problema que pode parecer pequeno, mas às vezes torna-se muito grave, né? É o governo. E o governo, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de política. Então, eu não acho que a questão seja... Gostar ou não gostar? É como você aborda o assunto, e mais do que isso, a sociedade ter consciência de que não dá para delegar esse tipo de preocupação para alguém, né? Nem mesmo ou muito menos para um representante do executivo, para um partido político, para um grupo de parlamentares, para um punhado de esclarecidos. Isso vai depender da sociedade como um todo, de todos os cidadãos estarem inseridos nesse debate, nessa discussão. Isso não é fácil por causa de todas aquelas questões da educação, do grau de alienação da sociedade, enfim, aí dá para fazer um discurso interminável, mas o fato é esse. Marco, antes de nós falarmos a respeito do último livro teu publicado, gostaria de falar a respeito das escolas de comunicação. Faz a última pergunta sobre comunicação. Você é formado pela Escola de Comunicação e Artes, a ECA, vinculada à USP, né? Uma das melhores faculdades de comunicação do país. E como é que você avalia esse ensino da comunicação social no restante do país? Como é que se forma um bom comunicador? Bom, são duas perguntas. A primeira eu me formei, na verdade, na atividade profissional. Porque eu comecei a trabalhar no primeiro ano de faculdade, e quando eu me formei eu já estava na vida operacional do jornalismo há muito tempo, né? E muito envolvido com a profissão. E a ECA, na época, era boa, mas era muito pior do que qualquer escola de comunicação hoje em dia, que não tinha equipamento, não tinha recursos, e nós vivíamos debaixo da ditadura. Então não tinha liberdade para você discutir as questões. Eu tenho rodado esse país aí conversando com estudantes de faculdade de comunicação de todo tipo, em todos os estados. E tenho visto escolas mais aparelhadas, né? Mas ainda vejo dois problemas. O primeiro é a total separação, algumas exceções, mas a regra é essa, entre o mercado e a universidade. Quer dizer, quem dá aula, eu estou sendo caricato, evidentemente, quem dá aula nas faculdades é quem nunca trabalhou na profissão. E quem trabalha na profissão nunca dá aula nas universidades, porque eu, por exemplo, não posso dar aula em escola nenhuma. Eu sou formado, mas não sou doutorado, mestrado, nada nenhum. Eu sou só jornalista, né? Então não posso, nem quero, para falar a verdade. Eu já tive uma pequena experiência e não tenho interesse de voltar. Mas essa separação faz com que muitas vezes as discussões que se tem na universidade sejam discussões absolutamente teóricas.
E mais, com todos os recursos que há nas universidades, de computadores, ilhas de edição, emissoras de rádio às vezes, jornais laboratório, etc. e tal, eu vejo os estudantes de comunicação, de modo geral, fazendo exatamente aquilo que faz o mercado, né? Quando deveria ser a universidade o primeiro lugar de se experimentar, fazer diferente. Não sei, o jornal é assim, faz assado, né? O programa de TV filma de um jeito, filme do outro. Quer dizer, estou também sendo caricato mais uma vez, não é você reinventar a roda, mas tem espaço para inovação que não está sendo utilizado, né? E falta ousadia. Pior ainda, nas universidades públicas é onde você tem os estudantes que poderiam ser os melhores estudantes, porque vieram de um colégio particular, tiveram uma base intelectual melhor, e você tem o maior número de pessoas desinteressadas, de pessoas apáticas, que estão ali não sei porquê. Nas universidades particulares, muitas vezes no curso noturno, é que você tem as pessoas que estão super a fim de aprender, de batalhar, e que não têm base teórica suficiente, muitas vezes têm que trabalhar o dia inteiro, pagam uma fortuna para estar naquela faculdade. Então, essa é um pouco da realidade. Nesse cenário, é que eu acho que a formação do jornalista ainda deixa a desejar muito. Eu, hoje em dia, acho que não deveria haver a obrigatoriedade do diploma. Estou convencido disso, acho que é uma besteira, né? Eu, quando era estudante, briguei por isso. Mas eu tenho certeza de que qualquer estudante formado numa boa universidade, que tenha tido possibilidade de experimentar, pesquisar, discutir, analisar, se aprofundar, será melhor do que aquele que não foi formado em faculdade nenhuma. E, portanto, vai ter o seu lugar no mercado de trabalho, não vai depender dessa reserva de mercado que cada dia se aprofunda mais, né? Agora, há poucos dias, houve uma tentativa de ampliar isso mais ainda, né? Eu discordo completamente desse tipo de caminho. Acho que não é por aí que se conquista um mercado de trabalho, que se abre a possibilidade para os profissionais. Não é obrigando alguém a ter o seu diploma, né? Eu não sei nem onde está o meu diploma. Entendeu? Sinceramente, nunca registrei o diploma no Ministério do Trabalho. Então, por quê? Porque eu acho que não precisei. Agora, o pouco que eu aprendi na universidade, porque foi na universidade nesse tempo aí, que infelizmente já passou, me vale muito. E eu gostaria hoje de ter o tempo e a disponibilidade que qualquer jovem tem, de poder estudar, experimentar, investigar, né, e avançar por esse mundo absolutamente inexplorado que é, por exemplo, a internet. Marco, vamos falar agora a respeito dessa publicação, O Melhor do Roda Viva. Na verdade, são 3 livros, né? O Melhor do Roda Viva, Poder, Internacional e Cultura. Qual a dificuldade de você elaborar um trabalho como esse? O que isso te exigiu? Bom, isso aí foi uma coisa que eu fiz desde o começo. Eu criei o projeto, aprovei na lei de incentivo. Não foi uma iniciativa da TV Cultura, foi uma iniciativa pessoal minha, com, obviamente, a anuência e o apoio da TV. Consegui os patrocinadores, mas isso aí até que foi o que deu menos trabalho. O que deu mais trabalho foi justamente selecionar 60 entrevistas em mais de 1000. Eu fiz uma primeira seleção de 220, essas entrevistas foram transcritas para texto, e a partir daí eu procurei ler tudo e separar, porque não cabia 220, não cabia nem 150, não cabia 100, cabia apenas 20 cada volume, né? Porque, embora eu tenha reduzido bastante o texto, eu procurei manter a essência do que foi dito, e não houve cortes assim, houve cortes de assuntos, mas não a reescrita, digamos assim. É o que as pessoas disseram com as palavras dela. Marco, em algum momento, quando você estava relendo as entrevistas, você conseguiu observar coisas que na hora ali da entrevista você não conseguiu observar e de certa forma te desencantou? Houve alguma situação assim? Muitas. Eu acho assim, o que é interessante nessa série é que muitas das entrevistas, principalmente as que estão aí selecionadas, porque um critério foi esse justamente, são muito melhores lidas do que assistidas. Porque você pode reler, anotar, voltar para trás, entender o que a pessoa estava dizendo, e até mesmo perceber esse embate que às vezes se estabelece entre o entrevistado e os entrevistadores, que fica ali um pouco confuso naquela coisa, porque um volta aí, o outro interrompe, enfim, é meio anárquico o programa.
Então esse foi um grande diferencial desse projeto. Eu estou, nesse momento, tentando, digamos, completar esse trabalho, colocando todas as entrevistas do Roda Viva na internet, no formato texto. Isso é um trabalho que eu venho desenvolvendo aí, um projeto que eu estou desenvolvendo com a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, há mais de 1 ano, 2 anos que eu venho falando com eles, mas até agora não foi aprovado ainda. Esse que vai ser um jornal na internet, é isso? Não. O jornal na internet é um projeto pessoal meu. Esse é criar um portal do Roda Viva e lá você ter todas as entrevistas, de tal modo que se você digitar a expressão lá, Amazônia ou Acre ou, sei lá, biodiversidade, você vai saber tudo aquilo que foi dito no programa, em todos os programas, sobre aquele tema. Mas até agora não consegui ainda os recursos para isso. Espero que agora o programa está completando 20 anos, que finalmente a FAPESP aprove essa proposta que está há bastante tempo rolando lá. O jornal na internet é uma outra coisa, é uma publicação eletrônica que eu lanço agora no dia 7, e que é uma releitura, é um relançamento de um jornal que existiu no Brasil de 1946 a 55, chamado Jornal de Debates. E que a grande característica era, o jornal propunha temas e qualquer pessoa podia escrever. E qualquer um que escrevesse poderia ser contestado por qualquer outro, certo? Então, na época escreviam o Luiz Carlos Prestes, Leomar Balieiro, Plínio Salgado, Jorge Amado, Raul Pila, que era o cara que defendia o parlamentarismo, por exemplo, o Malbataan, que foi um grande matemático, né? O Barão de Tararé escrevia. Então, esse jornal movimentou a sociedade brasileira, basicamente no Rio de Janeiro, a partir desse conceito. E eu estou implantando o mesmo conceito na internet. Quer dizer, vai ser um espaço em que qualquer pessoa pode não comentar. Mas não vai ter nenhuma triagem, vai simplesmente eu chego, escrevo e... não tem alguma triagem que é a seguinte, a preliminar. A primeira vez que você for escrever, aliás, você já está automaticamente cadastrado, né, como, a partir de agora, se você tiver interesse. Mas a pessoa que se cadastrar manda um primeiro artigo e esse artigo passa pelo editor. Se ele tiver o critério de não ofender ninguém, de ter um mínimo de coerência e de não fazer propaganda, e de não ter pornografia, racismo, etc., ele é publicado. E a partir daí, todos os artigos que você mandar serão publicados. Agora, você ou qualquer outro internauta pode denunciar um artigo dizendo, olha, o artigo do fulano é falso, por isso. É falso. Não, falso aí a polêmica se estabelece. Não, ele contraria as regras do jogo. Porque a pessoa assina um contrato se submetendo a essas regras normais do jornalismo, quer dizer, do tipo, não pode haver calúnia, difamação, pornografia, pedofilia, racismo e assim por diante. Dentro desses limites, pode-se falar qualquer coisa. E aí, a denúncia feita de dizer que aquele artigo, ou aquela resposta, contraria as regras do jogo, remete o artigo para o editor, que poderá caçar, digamos, aquela publicação ou não, dependendo de achar que vale ou não vale. E, finalmente, haverá um conselho editorial bastante diversificado, que já tem figuras como José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Tarso Genro, Tom Zé, Antônio Nóbrega, Jorge Viana, Alberto Dines, tem 30 integrantes que têm a missão de definir os temas a serem discutidos, de um lado, e do outro lado de julgar casos duvidosos, porque às vezes o editor pode ter a dúvida de dizer, bom, eu não sei se esse artigo aqui ele ofende a pessoa ou não, ele pode ser publicado e leva para o conselho. Esse é o formato do Jornal de Debates, que não foi eu que inventei, ele só é a reprodução na internet, que é o veículo perfeitamente adaptado para isso, que qualquer internauta vai poder votar no melhor artigo, vai poder considerar um artigo mais polêmico do que o outro, e isso faz com que os artigos subam em direção à página do portal, a primeira página do portal. Eu acho que a internet é o veículo apropriado para isso. Marcum, desejo boa sorte nesse seu novo projeto. O Marcum está aqui no Acre, a convite da Associação Brasileira de Jornalismo Especializado em Turismo, a Abrajet, pelo programa Sempre um Papo, acho que já está com uns 20 anos no mercado aí. 20 anos, 6 meses aqui no
na região norte, e é uma experiência muito bacana, porque permite, em primeiro lugar, o contato entre os autores e o seu público, e segundo, divulga a ideia fundamental que a sociedade tem que comprar, de que o livro é o mais importante instrumento de difusão de cultura que existe. Não existe nada melhor do que isso, nem mesmo a internet. Mas com Ideias da Aldeia, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, nos sentimos honrados com ela. Obrigado. Bom, e o Ideias da Aldeia fica por aqui. A você que nos acompanhou em uma das 22 cidades do Acre, obrigado pela sua atenção e contamos com ela no próximo encontro. Até lá. Olá, no Ideias da Aldeia de